Fala aí galera no YouTube, tudo bom com vocês? Quem fala com vocês é o Diogo. E bem, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise, uma batalha, né? Vamos imaginar como seria uma luta entre o Gaara, do deserto do anime Naruto, e Crocodile, um Chichibukai, um ex-corsário de One Piece. Os dois têm muita coisa em comum, como controlar a areia e serem muito inteligentes, pois os dois foram praticamente líderes de seu próprio país. O Gaara é, né, por causa do país não, né, da vila onde que ele é, que é a Senokakure, a Vila da Areia. Enquanto o Crocodile quase foi o rei, o rei de toda Alabasta, né, quase, se não fosse o Luffy lá no arco de Alabasta, né. Beleza, então vamos para a análise, começando com o Crocodile. Eu tô com um textinho aqui, tá? Então eu vou lendo aqui no meu computador, que eu mesmo fiz, então eu vou... O texto, na verdade, eu mesmo fiz. Então vamos lá por partes, tá? Vamos começar pela resistência do Crocodile. Além de ter uma certa intangibilidade graças à sua fruta, ele aguentou muitos socos do Luffy em suas lutas lá em Alabasta. Mas como tá aqui no texto, eu vou ignorar isso, tá? Sabe por quê? Porque não faz sentido o Crocodile perder pro Luffy em Alabasta. Não faz sentido, e não importa se você é fanboy do Luffy ou não sei o que. Aquilo foi roteiro. Não tem o que falar, foi roteiro puro e forçado. Não tem outra explicação pra isso. Pera aí, deixa eu tirar o barulho aqui. Beleza. Todos sabemos disso. Por que você tá falando isso? Bem, porque ele estava lutando até de igual, podemos dizer assim, contra o Mihawk e contra o Doflamingo lá na Guerra dos Melhores. E sabemos que no tempo de Alabasta até a Guerra dos Melhores ele ficou preso. Não treinou, não fez bosta nenhuma, ele só ficou preso. Então não faz sentido esse nível de aumento de poder nele, né? Não faz o menor sentido. Então sim, foi puro roteiro e forçado o Crocodile ter perdido para o Luffy lá em Alabasta. Continuando. Depois que ele fugiu de Impel Down e foi lá na Guerra dos Melhores, ele levou um copo do Jozo usando a Akuma no Mi de diamante. Esse mesmo Jozo que é um comandante dos piratas do Barba Branca. Crocodile também resistiu a ataques do Mihawk usando seu Haki. E sim, eu sei, não tem nada confirmando que o Mihawk, que o Crocodile tem Haki do armamento, mas não faz sentido ele não ter, porque como sabemos, o Haki antes do time skip não tinha cor. A gente não via ficando preto como a gente vê atualmente depois do time skip. O Mihawk, num ataque casual dele, sem nome nem nada, deu um corte que conseguiu, com o vento da espada dele, cortar um iceberg gigante que estava logo atrás, né? Um iceberg que o Aokiji tinha feito. E o Crocodile bateu de frente com o Mihawk, com a espada do Mihawk usando seu gancho. Ou o gancho do Mihawk é feito de diamante, ou ele estava usando o Haki do armamento naquele momento. A única explicação, porque ou aquilo é um furo de roteiro, ou o Crocodile sim tem Haki do armamento. Outra coisa também, porque se ele tem Haki do armamento, como caralhos ele perdeu pro Luffy? Isso é uma coisa que eu nunca fui entender, e o Oda é imbecil por ter feito o Crocodile perder naquele momento. Mas enfim, vamos continuar. Irei citar sim que o Crocodile tem o Haki do armamento, tá? Você pode não concordar, mas na minha opinião ele tem por essas coisas, tá? Porque não faz sentido ele não ter na altura do campeonato. Esses são os feitos de resistência do Crocodile, porque ele não fez mais nada. Então o ataque que ele mais sofreu, né, podemos dizer assim, né, que ele aguentou, foi do Mihawk, que a gente viu, pois ainda na história dele, ele já enfrentou o Barba Branca. Provavelmente levou um pau? Provavelmente levou um pau, mas enfrentou o Barba Branca, tá lá na lista. Agora vamos falar da velocidade. Nunca foi mostrado o Crocodile deu uma boa velocidade, tanto que não temos nenhum feito de velocidade incrível dele. Tanto que ele teve a cabeça cortada pelo Doflamingo sem ele perceber. E também teve a vez lá na Guerra dos Melhores que ele foi pra cima do Barba Branca. E o Luffy conseguiu
perceber a tempo e bloquear o ataque do Crocodile usando o Gear Segundo. Todos sabemos que o Luffy nessa época já era superior a raios, né? Porque já ter passado muito tempo já da saga do Enel, né? Então, acredito que o Crocodile seja sim acima de raios, ou até menos, porque o arco dele foi antes do arco de Alabasta, mas eu vou colocar ele um pouco superior a raios, tá? Não muito em questão de velocidade, apenas isso. Sim, claro, ele pode ser superior, porque como vimos, ele enfrentou o Água Branca, Mihawk, Doflamingo, mas nenhum estava lutando a sério contra ele. Nenhum estava lutando a sério, tava todos lutando tranquilamente. Então, sim, não temos como saber qual que é a verdadeira velocidade do Crocodile, apenas que ele é no máximo do máximo superior a raios. Só isso. Combinado? Combinado. Vamos então para a força dele. Como eu já disse antes, Crocodile bateu de frente contra Mihawk e o Doflamingo, apesar do mesmo não estarem lutando a sério. Além de também ter cortado a Akainu ao meio quando foi proteger o Luffy e o Jinbei, tá? Então sim, a gente consegue ver que o Crocodile tem sim uma certa força por ter, de certa forma, batido de frente contra esses personagens bastante poderosos, mas nada muito concreto pra gente falar qual que é o nível de força dele, tá? Pois usando os ataques mais fortes dele lá em Alabasta, ele destruiu aquele templo que estava embaixo, ou seja, ele pode destruir um templo, uma casa grande, sei lá, chutando aqui, tá? Mas sim, vamos falar que ele consegue destruir forçando mesmo dele, um palácio, podemos dizer assim, um castelo inteiro. Forçando, porque eu duvido que aquele templo seria superior a isso. Agora vamos falar das habilidades do Crocodile. Primeiro, Haki. Já expliquei antes porque eu acho que o Crocodile tem Haki, tá? Então eu vou explicar isso de novo. Vamos apenas explicar o Haki. E sim, pra mim, o Crocodile tem apenas o Haki do armamento, não avançado, nenhum deles. Nenhum de observação, não do rei, nenhum. Apenas o Haki do armamento comum. Sendo assim, vamos falar do Haki. O Haki do armamento faz alguma parte do corpo do usuário ou algo que ele esteja segurando fique mais resistente, podendo até usar golpes com mais potência, tá? E sim, apenas uma parte do corpo, porque o único que fez o corpo inteiro coberto de Haki, se eu não me engano, foi o Jinbei e aquele cara que enfrentou o Sandy lá em Punk Hazard, né? Em Punk Hazard. Esqueci agora o nome dele, mas se eu não me engano foram só esses dois, então não tem como o Crocodile ter feito mais do que isso. Ele apenas consegue usar em alguma parte do corpo ou em algo que ele está segurando, por exemplo, o gancho dele. E falando em gancho, não sei se vocês se lembram, o gancho do Crocodile é recheado por veneno. Então sim, caso ele acerte e acabe cortando alguém com o gancho dele, a pessoa ficará envenenada e provavelmente acabará perdendo e morrendo na luta contra o mesmo. Agora vamos falar da Akuma no Mi e os poderes do Crocodile. Crocodile tem a Suna Suna no Mi, a fruta da areia. Com esse fruto, o Crocodile pode criar, manipular e ser a própria areia. Com isso, ele fica intangível, já que seu corpo é feito de areia. Assim, ele pode ser atingido apenas por Haki do armamento ou algo molhado. Falando de outras habilidades, o Crocodile pode absorver água de qualquer coisa que ele toque. Exemplos são pessoas e o solo. Ele pode absorver água também usando sua areia e não apenas tocando com seus punhos e por aí vai, tá? Vimos ele fazendo isso com o próprio Luffy também lá em Alabasta. Outras habilidades são de cortar o que está na sua frente com uma lâmina de areia gigante, que segue o caminho que o Crocodile deseja, o Deserto La Espada. Além de criar uma cratera que é feito de areia movediça para sugar os seus oponentes. Outras habilidades também é criar tornados de areia, podendo fazer eles ficarem em suas mãos, né, bem pequenininhos, e quando lançar ficarem de tamanhos gigantescos. Ele pode também usar essa habilidade tocando o chão, assim fazendo uma forte tempestade de areia, levando tudo que está ao redor dele. Isso até desintegrar tudo em sua volta, sugando a água com a sua areia.
グランド石膏。グランドです。Ele também pode fazer uma areia concentrada em sua mão e lançar em seu oponente em alta velocidade, destruindo as coisas ao seu redor. Além de usar lâminas de areia e até transformar seu corpo nessas lâminas também, para atacar os seus oponentes. Agora vamos falar do Gaara. Primeiro, a resistência. A resistência física do Gaara nunca foi muito boa. No máximo ele pode aguentar golpes do Lee usando os 5 portões, abrindo os 5 portões, como ele aguentou lá no exame Chunin. Apesar disso ter acontecido com ele criança, acredito que o Gaara não tenha subido sua resistência tanto assim, pois ele se protege usando a areia que se move automaticamente para protegê-lo. Além de usar a carapaça de areia em volta de seu corpo, caso a areia não consiga o proteger a tempo. Na Guerra Ninja, a areia do Gaara teve velocidade e resistência de defendê-lo contra espadadas do Susanoo de corpo completo do Madara. Tá? O corpo completo, não o Susanoo perfeito, tá? Vamos continuar assim. Mas enfim, e óbvio que isso aí também se elevou ainda mais quando segurou e aguentou golpes do Momoshiki e do Super Momoshiki, como vimos no mangá. Velocidade. A velocidade do Gaara sempre foi muito boa. Mas o pico dele foi ele conseguindo... foi ele tendo reação à velocidade do Super Momoshiki, que é sim, no mínimo do mínimo, consegue atacar na velocidade da luz, né? No mínimo. Vamos para a força do Gaara. E novamente aqui o Gaara não tem muitos feitos de força sem usar areia. Mas a areia dele aguentou a explosão do C3 do Deidara, além de aguentar golpes de espadadas do Susanoo imperfeito do Madara. Mas o maior feito dele, de novo, é aguentar e resistir aos golpes do Super Momoshiki, né, com a sua areia. Isso sim é o maior feito de longe do Gaara. De longe, de longe. Agora vamos para as habilidades e alguns jutsus do Gaara. Desde o nascimento do Gaara, a areia o protegeu por vontade própria. Além disso, ele também pode manipular a areia de ferro, como vimos fazer em sua Hiden, para assim aprimorar ainda mais a sua resistência. Além disso, ele pode fazer um casulo de areia em volta de seu oponente para sufocá-lo e explodir esse casulo para poder se desintegrar o seu inimigo, né? O famoso caixão de areia. Assim também ele tem um fluxo de cachoeira da areia movediça, jutsu que o cara cria para criar um tsunami gigante de areia. Caixão de areia gigante, que após ele usar esse tsunami, ele aplica um caixão de areia gigante que explode toda a areia abaixo dele, fazendo muita pressão em seu oponente, mais pressão do que o caixão de areia comum. Ele pode também fazer clone de areia, chuva de areia, um ataque que faz chover areia sobre seu adversário, que normalmente é usado como distração. Imagem do Kato escondido na areia, técnica sensorial que o cara usa a areia em sua volta para detectar onde está o seu oponente. Selamento do enterro de areia em camadas gigantes, ou jutsu complicado, hein? Jutsu que prende o oponente em uma pirâmide de areia e o sela lá dentro.
Bem, agora vamos para a análise final. Os dois personagens são realmente muito impressionantes. Os dois sempre foram muito inteligentes. Gaara sempre foi um gênio, tanto em governo quanto em batalha. E também vimos que o Crocodile realmente também é muito inteligente. Não vimos tanto ele ser inteligente em batalha, mas sim em questão de fazer planos para acabar com governos inteiros, né? Como o plano Utopia que ele fez lá em Alabasta. Então acredito que aqui seria um empate entre os dois. Apesar do Gaara ter mostrado resistência em batalha, eu acredito que o plano que o Crocodile fez foi bem mais elaborado que qualquer coisa que o Gaara já pensou. Então vou dar empate aqui para os dois, tá bom? Resistência. A resistência de ambos são impressionantes, mas acredito que a do Gaara seja superior por aguentar golpes do Super Momoshiki. O Crocodile resistiu a golpes casuais do Mihawk, que cortou um iceberg gigante com o vento de sua espada, mas o Gaara aguentou golpes de alguém que superou o Killer Bee, o mesmo que na sua forma de Hatibi transformou uma floresta inteira em uma área deserta apenas girando seu corpo, ou que com uma Bijudama sem estar carregada completamente, destruiu uma série de montanhas. Só na forma base, Momoshiki superou isso, e Gaara resistiu aos golpes dele na sua forma mais forte. Isso é o suficiente para mostrar sua superioridade em resistência. Velocidade. Crocodile nunca mostrou ter uma velocidade muito boa, pois como vimos ele foi surpreendido por Luffy usando o Gyoku II, que no máximo era superior a raios. Mas isso não chega perto da areia do Gaara, que reagiu a golpes do Super Momoshiki, que é superior à luz. Novamente, o Kage se mostra superior a isso. Força. Não preciso nem falar de novo, né? O Crocodile não tem nenhum feito de força decente, diferente do Gaara que teve força para segurar o Super Momoshiki, sendo que ele só se soltou pegando o Gaara de surpresa usando o seu cabelo. Mais um ponto pro ninja. Habilidades. O Crocodile pode se transformar em areia, cortar o terreno em que está, além de poder sugar toda a água do corpo do Gaara. Por outro lado, o Gaara tem um escudo que o protege, além de usar a areia molhada como já fez em diversas lutas. Também não podemos esquecer do seu selamento de areia. Mas aí, isso tudo iria funcionar no Crocodile? Ele é a própria areia, mas desde o nascimento a areia protege o Gaara também. É um bom debate para saber qual areia iria se submeter à outra, mas na minha opinião o Crocodilo não iria conseguir usar a areia que o Gaara está controlando e vice-versa. Mas esses pontos de habilidade eu irei dar para o Crocodile, pelo seu poder de sugar a água do seu oponente e das coisas ao redor. Isso é roubado demais, não tem como falar, é o poder mais roubado entre os dois. Vamos agora para a conclusão. Minha opinião, tá? Você pode ter outra opinião, pode até falar alguma coisa, eu posso até ter falado alguma coisa errada, alguma coisa que eu não lembrei, que eu não achei em nenhuma pesquisa. Então, caso isso aconteça, coloca aqui embaixo, por favor, que eu possa fazer um vídeo resposta caso eu erre. Caso vocês fazem seus argumentos, eu posso fazer um vídeo resposta dando meus argumentos contra os seus. Vai ser muito bom essa interação entre a gente, tá? Eu realmente vou gostar muito de fazer isso. Mas enfim, vamos para o resultado que eu imagino. Minha resposta é que o Gaara seria o vencedor dessa luta. O Gaara é muito superior em velocidade, força e resistência. Além das habilidades do Crocodile de absorver a água do seu oponente, não iria funcionar no Gaara graças à sua armadura de areia, que iria o proteger disso. A areia que o Gaara mostrou é misturada com o chakra do mesmo, que o faz ser superior em tudo à areia do Crocodile. Acredito que um tsunami de areia ou até um selamento do Gaara seria o suficiente para derrotar o Crocodile. Esse aqui foi o resultado, tá aqui, eu imagino. Foi algo realmente não tão complicado depois que eu procurei alguns feitos dos dois. Eu realmente ficava muito em dúvida, porque eu tô em grupos de Facebook, do Instagram, que fazem esse tipo de batalha, e normalmente eu sempre vejo o Crocodile ganhando do Gaara. Normalmente, é bem raro, eu não lembro de nenhuma vez eu ter visto uma luta do Crocodile, uma enquete do Crocodile e do Gaara, que o Gaara ganhou. Então, eu fiz esse vídeo pensando nisso, né, a minha resposta, lembrando, eu posso estar errado, tá? Se eu estiver errado em alguma coisa, por favor, coloque nos comentários, me corrija, não precisa ser mal educado, mas se quiser também, seja também, não tô nem aí. Eu quero comentários. Mas de qualquer forma, obrigado por ter assistido, deixa o like se gostou, comente o que achou do vídeo, seu comentário de grandíssima ajuda, e eu vou amar responder. Até o próximo vídeo, falou! Fique com Deus!